Fala, amigo tricolor, Guga aqui. Mais um exemplo da falta de transparência dessa gestão do São Paulo. É, Vocês devem ter visto recentemente que o São Paulo não está podendo inscrever o Hernan Crespo como treinador de São Paulo no bid da CBF porque o Zubeldia ainda está com seu contrato ativo, né? E a última informação é de que hoje o Zubeldia estaria em São Paulo para conversar com a diretoria do São Paulo e negociar os valores da sua rescisão, o que seria pago, o que não seria pago. A gente, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando o Zubeldia saiu, o São Paulo fez um post dizendo que em comum acordo, em decisão amigável, o São Paulo e o Zubeldia tinham decidido rescindir o contrato de trabalho, né? Interessante. Agora ele está querendo verificar os valores que tem a receber e parece que tem também premiações atrasadas. Então a gente fica mais uma vez naquela dúvida eterna, né, que paira no São Paulo de falta de transparência. O que aconteceu? Foi de fato uma rescisão amigável, o Zubeldia que pediu demissão ou o São Paulo que rescindiu o contrato depois de não aguentar mais a pressão que a torcida vinha fazendo pela saída do treinador? E aí agora ele negocia para sair e aí poderia acontecer o vexame, porque isso seria um vexame, do Hernan Crespo não treinar o São Paulo, não estar no banco do São Paulo no dia 12 de julho no jogo contra o Flamengo, só contra o Flamengo, né? Então o São Paulo ficaria extremamente exposto sem seu treinador já no primeiro jogo desse retorno, um jogo super difícil, de uma série de jogos muito difíceis que o São Paulo vai enfrentar, em que o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos. Então, mais um ponto para a falta de transparência da gestão vergonhosa do seu Casares, né? Então, cada dia a gente renova a vergonha que a gente tem por essa diretoria. Hein? Não existe outra palavra para definir essa diretoria, essa direção tenebrosa aí que assola o São Paulo, né? Bom, mas a gente também teve algumas outras notícias, né? Então teve a formalização da saída do Matheus Alves para o CSKA. Ele já não tinha se reapresentado junto com o elenco, então que já era um indicativo dessa saída. Então, as últimas informações são que o valor são aqueles mesmos 6 milhões de euros, com o São Paulo ficando com 25% de mais-valia, que seria o que o CSKA conseguir receber acima dos 6 milhões de euros, o São Paulo teria 25%, né? Então, mais uma venda ruim do São Paulo, de um menino que poderia ter ficado para ajudar, e agora o São Paulo vai contratar um velho barrigudinho para trazer para o seu meio de campo, né? Um ex-jogador em atividade, que é o que o Casares gosta de trazer para o São Paulo, né? Jogadores experientes e que se machucam e ficam eternamente lá no Refis 2.0 que não recupera ninguém, né? A gente também nesses últimos dias teve essa notícia de que o negócio com o Evangelos Marinakis estaria travado aí nos trâmites contratuais, que o São Paulo estaria avaliando uma possível infração ao seu estatuto do clube, né, por conta de algumas das cláusulas. Então São Paulo está reavaliando com seu corpo jurídico o contrato. O que ficou evidente é que o São Paulo receberia algo em torno de 100 milhões de dólares, né, por 5 anos de parceria, em que esse dinheiro em parte poderia ser utilizado para o profissional e parte teria que ficar vinculado à base, né? E isso daria algo em torno de 20 milhões de dólares. Eu pessoalmente acho pouco, uma vez que o Marinakis ficaria com 35% de toda a base de São Paulo, né, de todos os jogadores que forem negociados. Então, dependendo dos valores, isso pode ser muito interessante, um negócio que acabe sendo bem vantajoso pro Marinakis, né? E a gente também teve
recentemente a saída do Lisieiro e do Igor Vinícius do São Paulo. O Lisieiro saiu para tocar cavaco e o Igor Vinícius foi pro Santos, né? Vá com Deus, que seja feliz, que de preferência não volte. O São Paulo também que deve estar perdendo o goleiro Leandro. Não considera-se tanto uma perda porque esse menino ele não teve oportunidades no time profissional, então tá saindo do clube sem ter tido uma partida como profissional. E esse menino, não sei se vocês se lembram, ele era tido como o sucessor do Rogério Ceni, batia faltas na base, fazia gols e tinha uma boa atuação também no gol, mas infelizmente não teve nenhuma chance. Afinal, a gente tem um reserva que é insuperável. O Jandrei, ele é maravilhoso, né? Então o São Paulo não poderia estar melhor representado com o Jandrei de reserva. E aí, gente, a gente teve aí essa notícia de hoje de que o Casemiro acionou o São Paulo na justiça, cobrando cerca de 2 milhões de reais em direitos trabalhistas. É complicada essa situação, né, gente? Porque eu não tenho uma opinião formada, porque a gente sabe que o jogador de futebol ganha muito, mas boa parte desse ganho, até por questão tributária, ela é feita por pessoa jurídica, né, como modelo de direito de imagem, e apenas uma parte é paga, registrada na carteira com CLT, né, uma parte bem menor. Somente não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Eu acho que o clube deve pagar tudo que deve ao jogador, mas se de fato o jogador ele tem conhecimento das condições contratuais, assina sem nenhum tipo de constrangimento um contrato que define esses parâmetros, eu acho um pouco abusivo vir depois de muito tempo cobrar na justiça esses direitos trabalhistas. Isso se ele não está só cobrando os direitos habituais, né, que deveriam ter sido pagos perante ao salário que estava registrado na carteira, né? A gente também teve essa notícia da dificuldade do São Paulo renovar o contrato do Alan Franco, né? Então a gente sabe que desde o dia 1º o Alan Franco pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E o São Paulo se diz otimista de que as negociações teriam avançado e que conta com a vontade do jogador em ficar no São Paulo, mas eu lembro vocês que a carreira de jogador ela é muito curta. O Alan Franco já não é exatamente um jogador novo, então a vontade maior do jogador vai ser ganhar dinheiro, né? Receber em dia, coisas que o São Paulo talvez hoje não possa ofertar. Então, a cada dia que passa que o São Paulo não anuncia que renovou com o Alan Franco, é mais preocupante a possibilidade desse jogador sair do clube. Mas, Alan, se eu fosse você, ficava aí no tricolor, porque você vai levantar o tetracampeonato do São Paulo na Libertadores esse ano, e aí vai ficar mais ainda na história do clube. Então, pensa nisso, fica no tricolor. E para terminar o vídeo, gente, a gente teve finalmente o esvaziamento do Refis Plus, que liberou todos os jogadores que estavam de lesão, menos o Caleri, né, que ainda se recupera e só deve voltar no ano que vem. Então todos os jogadores já estão trabalhando em campo. Ferreira, Lucas, Oscar, Marcos Antônio, todos aqueles que estavam lesionados antes já estão liberados e para poder jogar, para poder integrar o plantel e jogar, né? Então a gente sabe que, principalmente quando se volta de lesão, deve ter uma dosagem de minutos, aí eles não devem ser colocados prontamente para jogo, mas a gente já fica satisfeito que, com a volta desses jogadores, o time ele tem um upgrade, uma melhora muito importante de qualidade, né? Então é o que a gente pode esperar mais desse time. Então é isso, gente. Vídeo de hoje para falar das notícias do tricolor. E lamentar mais um exemplo da falta de transparência dessa gestão ridícula do Júlio Casares. Desejo a vocês um excelente final de semana, fiquem com Deus e vamos ao Hilal, vamos Chelsea!
Vamos eliminar o Palmeiras e renovar essa piada eterna, tá certo? Grande abraço.